Alguém me ouve? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, quem puder comentar. Sandra do Monte, vamos dando um tempinho para o pessoal entrar. Cristine, Viviane, Elaine, Eudislan. Só mais uns 2 minutinhos, aí a gente vai dando início ao tempo que o pessoal vai entrando, certo? Rejane, Eliane, Laninha, Flavinho. Pois bem, vamos começar. O tema de hoje que foi escolhido foi as qualidades da prece, certo? Que é um tema que cabe muito bem na nossa realidade de hoje, que tá todo mundo se agarrando na fé diante dessa pandemia. E aí eu gostaria de ler um trechinho do Evangelho que tem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, que ele diz assim: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçai. Então, meus amigos, para a gente falar das qualidades da prece, né, quais são as qualidades que a prece deve ter, o que é que Jesus nos ensinou, primeiro a gente tem que refletir a respeito do que é a prece. O que é essa tal de prece que a gente tanto fala, que a gente tanto se agarra a ela? Ora, a prece é um mecanismo pelo qual o homem entra em contato com os seres a quem eles se dirigem. A prece pode ser direcionada diretamente a Deus, pode ser direcionada aos bons espíritos. Agora, ela só será atendida, logicamente, com a permissão divina. A prece, lá no Evangelho, no finalzinho desse capítulo, Pedi e obtereis, ele traz uma frase que eu achei muito interessante. É que a prece é a filha primogênita da fé. Através da prece, nós podemos expressar a nossa fé. É uma das formas de expressarmos a nossa fé, não a única, logicamente. Porque nós expressamos a nossa fé mais pelos nossos atos, não é assim? Reconhece-se um cristão pelas suas obras. O cristão tem fé no Cristo, nos ensinamentos do Cristo e os põe em prática. Mas a prece, ela nos aproxima de Deus. E ela faz o homem reconhecer a necessidade que ele tem de Deus. Para que serve a prece? O Evangelho nos ensina
A prece serve para a gente pedir, louvar e agradecer. Quando nós estamos fazendo uma dessas três coisas, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez. Nós estamos reconhecendo que estamos submetidos à vontade do nosso Pai Celestial. O homem entende a sua insignificância perante a vontade divina e confia na justiça divina. É para isso que serve a prece. Para aproximar o homem do seu Criador, para exercitar e fortalecer a nossa fé. Mas como é que se dá esse mecanismo? Ora, a prece nada mais é do que pensamento. Imaginemos que estamos todos mergulhados num oceano. Estamos todos mergulhados no Oceano Atlântico. Quando a gente fala debaixo d'água, quando a gente sopra embaixo d'água, a gente vê aquelas bolinhas, né, saindo da nossa boca e elas vão em direção ao oceano. Pois bem, o Evangelho nos ensina, a doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos mergulhados num tal de fluido cósmico universal. Tanto nós encarnados, quanto os desencarnados. E da mesma maneira que aquela bolinha de ar se propaga dentro da água, quando nós sopramos dentro do oceano, o pensamento ele se propaga dentro desse fluido cósmico, em direção ao infinito. E alcança aqueles seres que nós buscamos através de nossas preces. E aí Jesus nos ensina quais são as qualidades que uma prece deve ter para que ela seja realmente eficaz. A gente lendo esse capítulo do Evangelho, a gente consegue listar pelo menos 4 qualidades. A primeira, a humildade. No trecho que eu li para vocês, o Evangelho começa logo dizendo assim: não se ponhais em evidência. Não precisa a gente estar rezando, estar fazendo prece, para mostrar para ninguém. A gente pode se recolher, nós podemos nos recolher aos nossos quartos, em silêncio, entrar em meditação e fazer aquela prece de coração para o nosso Pai Celestial, para o nosso anjo da guarda, para os santos, quem acredita na igreja, nos santos da Igreja Católica, os espíritos evoluídos. Então não precisa a gente estar mostrando, não precisa a gente ter uma multiplicidade de palavras, falar muita coisa, para que a nossa prece seja uma prece, digamos, entre aspas, poderosa. Tanto é que nesse mesmo capítulo a gente vê o exemplo do publicano e do fariseu na sinagoga. O fariseu está lá se vangloriando, rezando alto, com várias palavras, dizendo que ele jejua, que ele paga o dízimo, que ele é digno, e aponta o dedo para o publicano, que era quem cobrava os impostos da época, e dizia: Senhor, me salva, me livre de ser como esse publicano impuro. E o publicano lá no cantinho dele: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, mas tende piedade de mim. Então, quem vocês acham que está fazendo uma prece de coração? Aquele que está lá falando, se mostrando para todos, que já recebe a sua recompensa, né? Já infla o seu orgulho quando todos olham, achando o doutor das leis, o doutor das escrituras, que sabe todas as passagens? Ou será que é aquele que está lá reconhecendo a sua humildade, a sua pequenez diante de Deus, com poucas palavras, pedindo perdão? Será que
não seria essa prece realmente uma prece de coração? Além da humildade e da simplicidade, Jesus nos ensina que o perdão também é necessário. Como que uma alma que não sabe perdoar, uma alma que não perdoa, pode fazer uma prece pura para Deus? Nós, do Pai Nosso, inclusive, falamos, pedimos para Deus nos perdoar. Perdoai-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus já nos ensina daí a necessidade do perdão, para que a prece seja uma prece pura de coração. E por último, uma qualidade também que para uma prece ter uma força muito grande, mental, é a fé. Fé em quê? Na justiça divina, nos desígnios da providência. Porque muita gente costuma fazer algumas preces, faz alguns pedidos e depois não tem aquele pedido atendido, entre aspas, e aí isso gera um baque na sua fé. Talvez porque tenha construído a sua casa na areia movediça e não na rocha, como Jesus nos ensina. Mas pode ter certeza de uma coisa. Às vezes a gente pede para Deus afastar uma prova da gente e Deus não afasta. Por que Ele não afasta? Porque é muito provável que aquela prova seja a nossa própria cura. Então Deus não pode afastar aquela prova. Mas aí a prece vai se perder? Claro que não. A prece, ela pode nos trazer o auxílio dos bons espíritos, boas inspirações. Ela nos traz coragem, ela nos traz resignação, ela nos traz paciência para que possamos encarar os desafios. Isso é o melhor da prece, porque a gente acha que a gente sabe o que a gente necessita, mas na verdade a gente não sabe, só quem sabe é Deus. E se Deus fizesse tudo por nós, atendendo a todos os pedidos das nossas preces, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Onde estaria o nosso bônus por tomar as melhores decisões, as mais acertadas decisões? Onde estaria a nossa responsabilidade quando nós tomamos as decisões erradas? Então vamos pensar por aí, que uma prece nunca é perdida. Nunca. Sempre tem o auxílio daqueles que vêm nos ajudar. E as preces decoradas funcionam? Um Pai Nosso, um Ave Maria, um Salmo. Se você a fizer sabendo o que você está falando, sentindo aquelas palavras no seu coração, claro que serve. Agora, se você fizer apenas maquinalmente, não sabe nem o que está falando, pode ser que essa prece não seja tão poderosa assim. E eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando era mais novo, eu costumava, toda noite eu só podia dormir se eu rezasse 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria. Não sabia nem o que é que eu estava rezando. Vocês acham que Deus vai estar preocupado se a gente está falando palavras decoradas? Vocês acham que essa prece vai atingir o infinito? Se for naquele oceano que eu falei lá no comecinho, seria um sopinho bem pequenininho. Seria um sopinho bem pequenininho. Aquela bolinha de ar ia chegar bem pertinho da gente, ao final dela. Enquanto quando a gente fala aquela prece de coração, com aquela fé fervorosa, a bolha vai longe e alcança quem a gente quer atingir. Alcança os nossos irmãos desencarnados. E isso nós temos provas nas cartas psicografadas que nós já tivemos a oportunidade de presenciar. Muitas vezes os espíritos desencarnados, eles falam para a gente que a prece para eles é um bálsamo de luz. Eles pedem que a gente continue fazendo as preces.
por eles, que os acalmam, eles se sentem bem. Tudo isso através do nosso pensamento. E para finalizar, eu vou trazer para esse momento da Covid. Eu sei que tem muita gente angustiada, né? Não é uma situação fácil. Hoje eu estava vendo que nós já estamos atingindo quase 18 mil desencarnados em 2 meses. É muita gente. E assim, a prece, ela ajuda a gente nesse momento de aflição. Logicamente, se algum de nós tiver alguma relação de causa e efeito com essa questão da pandemia, é muito provável que nós venhamos a ser atingidos por esse vírus, ou mesmo por imprudência nossa de não tomar os devidos cuidados, né, que as autoridades nos dizem, nós podemos nos colocar em risco desnecessariamente. Então, uma prece para essa pandemia, nós podemos pedir, hoje à noite, todos podemos pedir pelo mundo, para que a humanidade consiga se unir e, através do sentimento de solidariedade, conseguir uma vacina para essa pandemia. Todos aqueles que foram acometidos, que têm seus parentes acometidos pelo vírus, também nós podemos pedir força, resignação e coragem para enfrentar, que nós sabemos que nada é por acaso. E pedir também discernimento para que nenhum de nós se coloque em riscos desnecessários. Então vamos utilizar esse conhecimento que Jesus nos traz sobre a prece para nos unirmos mentalmente e combatermos as pandemias do orgulho, da vaidade, que nos jogam cada vez mais uns contra os outros. Vamos nos unir em prol da solidariedade para ajudar todos aqueles que estão sendo atingidos em sua saúde ou estão sendo atingidos também economicamente por essa pandemia. Muita paz para todos vocês. Muito obrigado pela participação, pelos comentários de todos. E sigamos confiantes. Leiam o Evangelho, lá no capítulo Pedi e obtereis. Sempre que você estiver aflito, lá tem várias preces que nos ajudam em todos os momentos. Obrigado, paz e bem a todos.